Oi, oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Nós vamos fazer nessa videoaula uma peça um pouco diferente do que a gente está acostumada a fazer aqui no canal. Nós vamos fazer essa guirlanda. Olha que fofura que ficou, gente. Esta guirlanda é a vencedora de uma enquete que eu coloquei nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, na comunidade e também lá no Instagram. Entre as opções que nós colocamos lá, esta foi a mais votada, então eu estou trazendo o passo a passo dela para a gente fazer juntas. Para quem não me conhece e é nova ou novo por aqui, eu me chamo Glê. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos fazer então nessa videoaula esta guirlanda. Eu fiz essa guirlanda toda com um fio ateliê da Pinguim. Eu vou deixar para vocês todo o material na descrição deste vídeo e também no início do vídeo. A base que eu usei por baixo do crochê aqui é um material que é usado em ar-condicionado, é Polipex o nome. Eu vou mostrar para vocês como é, mas eu mostro também no vídeo. Este é o material que eu usei para fazer a base da guirlanda. Ele é um tubo esponjoso, é usado para ar-condicionado. Ele é bem fácil de encontrar, mas em ferragens. Ele não tem lojas de produtos para artesanato, porque ele não é para artesanato, mas ele serve muito bem para a finalidade da nossa guirlanda. Eu mostro mais detalhes para vocês quando a gente começa a fazer a montagem da guirlanda. Eu mostro mais detalhes deste material e falo mais sobre ele para vocês no vídeo. Para não ficar muito extenso agora, eu só quis mostrar já para vocês saberem que ele é bem fácil de encontrar. Existem também outras opções no mercado que nós podemos usar para fazer essa base. Tem uma boia de isopor que a gente é própria para fazer guirlanda ou outras peças que levam essa mesma estrutura. A boia de isopor tem a circunferência dela um pouquinho mais larga, mas não tem problema porque eu mostro como aumentar a circunferência dessa base de crochê no vídeo, então não tem problema se for um pouquinho mais larga, um pouquinho mais estreita, a gente vai adaptar. Então eu queria dar mais uma dica para vocês, que vocês podem usar para decorar a guirlanda. Podem usar esse mini Papai Noel que a gente tem já no canal, podem colocar ele junto ou usar menos flores e mais Papai Noel. Pode usar esta bolinha de Natal, que eu amo ela, olha que fofura. Pode usar ela penduradinha aqui no meio. Tem também um mini Papai Noel já no canal. Opa! Tem também no canal este mini Papai Noel, olha só. Podem usar ele assim. Opa! Deixa eu colocar ele direitinho aqui, ó. Podem usar ele aqui no meio. Tirar o laço, colocar um outro detalhe. Então, ela é uma peça muito versátil que vocês podem decorar como vocês gostarem. Tendo essa base bem feitinha, aqui a decoração vocês podem mudar, podem colocar outros ornamentos aqui para fazer a guirlanda. Mais detalhes eu mostro para vocês na videoaula. Então vamos ao passo a passo, gente? E olha só, se tu não é inscrito no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para ser avisado quando a gente colocar novidades por aqui. Não esquece de deixar o teu joinha para nossa guirlanda, se tu já gostou dela. Compartilha este vídeo para alcançar mais pessoas que querem fazer projetos de Natal. Lembrando que nós temos vários projetos de Natal aqui no canal, como eu falei. Tem essa arvorezinha aqui atrás, ó, a Sagrada Família. Tem o presépio completinho no Natal. Eu deixo para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link para essas videoaulas que são projetos de Natal, para vocês já começarem a fazer, gente? Já tá mais do que na hora de nós começarmos. O Papai Noel, como eu mostrei antes. E também, para quem gosta de fazer por escrito, acompanhando por escrito, prefere baixar o PDF, fazer em qualquer lugar que estiver, usando seu celular, sem internet mesmo, deixo na descrição do vídeo aqui embaixo também o link para minha lojinha online, onde eu disponibilizo os PDFs das videoaulas do canal. É mais uma opção para vocês terem os projetos para vocês fazerem. É com valor bem em conta, mais para ajudar o canal mesmo. Então, chega de papo, gente. Vamos ao passo a passo. Espero que vocês gostem.
Eu vou agora mostrar para vocês o material que nós vamos utilizar para fazer a guirlanda. Uma opção de material, é o material que eu usei para fazer este modelo no vídeo. Então, nós vamos usar alfinetes, tesoura, agulha de tapeceiro, vamos usar um pouco de fita crepe, cola opcional, né? Podemos ou não usar. Se nós costurarmos toda ela, não precisamos de cola. Vamos usar linhas e vamos usar este fio aqui, eu vou usar ele junto com um fio para fazer a base. Eu vou mostrar para vocês como. Então, vamos primeiro falar sobre a base. A nossa base da guirlanda nós vamos fazer com este material. Nós vamos usar, então, este material aqui para fazermos a base da nossa guirlanda. Este material é chamado de Polypex. Ele é usado em ar-condicionado para colocar os fios de ar-condicionado dentro, né? Ele é um tubo isolante esponjoso. A gente pode procurar também por este nome, que ele é bem fácil de encontrar. Então, eu optei por este tamanho, que tem 4 centímetros de diâmetro, e a circunferência dele é 13 centímetros. Vamos conferir. 13 centímetros de circunferência. Vocês podem já pedir também com este tamanho. Mas, se não encontrar, pode ser um outro tamanho, ó, 13 centímetros a circunferência dele. E eu vou usar o comprimento dele de 79 centímetros. As linhas que nós vamos usar. Eu optei por usar uma linha nova da Pinguim, Atelier o nome. Esta aqui é Cores da Natureza, ó. É a mesma linha Atelier. É a mesma linha. Porém, tem Cores da Natureza, que é um lançamento novo deles que eu achei bem bacana. Então, vou usar esta cor para fazer a base da guirlanda. Esta cor é 1721. E junto com esta cor, eu vou usar um fio, mas é opcional também, tá, gente? Eu vou usar este fio, é um fio dourado, ó, que a gente pode pegar ele junto com o nosso fio e crochetar junto, que ele fica com brilho. Então, é legal a gente ter este fio que a gente pode colocar em qualquer cor, né? A gente pode pegar uma cor, por exemplo, vermelho ou verde e crochetar junto, ele vai ficar com brilho. É bem bacana a gente ter, então. A outra linha que nós vamos usar é a vermelha, e a cor dela é 9635, também Atelier da Pinguim. E o verde, 4648. Eu vou usar também um pouquinho desta linha, que é a Anne Brilho, da Círculo. Vou usar bem pouco, mas pode ser uma outra linha amarela também. E vocês podem usar o fio, né, se vocês tiverem com o brilho junto. A agulha que nós vamos usar pode ser no tamanho 13,5 ou 4 milímetros. Se o teu ponto for muito justo, eu sugiro usar a agulha de número 4. Nós vamos começar fazendo a nossa guirlanda pela base. Então, nós vamos fazer uma base que vai cobrir o nosso tubo, né? Este tubo. Como eu falei, ele tem 13 centímetros de diâmetros. Nós vamos usar, então, este fio, esta cor. Eu deixei depois a cor para vocês na descrição do vídeo. E vou misturar ele com o fio dourado, ó. Vocês já podem também usar um outro fio, se vocês preferirem, que já tenha um brilho, ou usar ele somente este fio sem o brilho. Se nós formos usar com o brilho, nós pegamos os dois juntos e vamos crochetando junto. Então, eu vou subir 25 correntinhas, eu estou usando uma agulha 4 milímetros. Pegamos os dois juntos, ó, o fio dourado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E o outro fio, ó. Vou crochetar junto, os dois juntos. Então, vamos subir 25 correntinhas. Opa!
25 correntinhas. Nós voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazendo ponto baixo. Vamos fazer, então, 24 pontos baixos. E nós vamos pegar sempre bem no meio da correntinha, ó. Vou mostrar como, ó. Nós vamos pegar, ao invés de pegar essa alcinha de fora, vamos colocar a agulha bem no meio. Nós ficamos com 2 fios por cima da agulha e um fio por baixo da agulha, ó. Desta forma, as nossas correntinhas não ficam encolhidas. Esta parte de baixo não fica encolhida, fica bem certinha, ó. Então, é assim que a gente vai fazer, sempre assim. Colocando a agulha bem no meio, pegando a laçada, concluindo o ponto. Cuidando para sempre levar os 2 fios juntos, se nós estivermos usando o fio com o brilho. Cuidamos para não apertar o ponto, deixamos o ponto bem solto aqui. Nós vamos agora fazer uma correntinha e vamos virar. Nós vamos virar sempre neste sentido, pegando com a mão direita, virando por cima da mão esquerda. Sempre neste sentido. Vamos continuar fazendo os 24 pontos, porém pegando a alcinha de trás, ó. Somente a alcinha de trás. Desta forma, nós vamos ter este trabalhado, ó, que é um relevo. Fica bem bacana depois na base. Então, vamos fazendo ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Nós vamos fazer mais esta carreira, depois nós vamos medir, para ver se a gente tem o tamanho suficiente para nós cobrirmos a circunferência da nossa base da guirlanda. Chegamos no final da carreira. No último ponto, ele fica, às vezes, um pouco escondido, a alcinha do ponto, ó. Cuidamos para não deixar de fora nenhum pontinho, né? Precisamos ter os 24 pontos em todas as carreiras para continuar sempre o mesmo tamanho. Antes de continuarmos, agora nós vamos medir a largura. Nós precisamos ter nesta base, nessa largura da base, 13 centímetros e meio, mais ou menos, que é o que eu tenho aqui nesta base que eu já fiz, ó. Vamos medir. Deu quase 14 centímetros, ó. Então, podemos contar 14 centímetros. Então, vamos ver como ficamos aqui. Ó, ficamos também com 14 centímetros, bem certinho. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer 25 correntinhas. Vamos fazer a primeira carreira normal, voltando, fazendo 24 pontos baixos. E vamos fazer mais uma carreira pegando a alcinha de trás. E vamos medir. Se nós tivermos aqui 24 centímetros, um pouquinho menos, está ok. É este tamanho que nós precisamos para dar a volta no nosso tubo de 13 centímetros de circunferência, né? Se o nosso tubo for um pouco menor, então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer um pouco menos de correntinhas e vamos medir. Como que a gente sabe que está certo? Ele precisa fechar, ó, quase fechar. Aqui o meu até fechou, mas se eu pegar a minha base que eu já fiz, aqui fechou porque eu tenho bem pouquinhos, né, pouquinhas carreiras, 2 só. Se eu pego a minha base que eu já fiz, eu vou enrolar aqui, ó. Vai ficar faltando mais ou menos 1 centímetro, ó, um pouquinho menos, ó, pra fechar. Puxando assim, né?
Com a costura, ela vai ficar bem firme. Então, preciso ter uma folguinha aqui para fazer a costura. Não posso fazer ela que ela ultrapasse, né? Que fique assim, porque eu vou fazer a costura e vai ficar toda solta, ela não vai ficar bonita depois, quando a gente for fazer para ficar dobrada, né? Para ficar, aliás, para ficar redondinha, assim. Então, é esse detalhe que a gente precisa cuidar bastante quando a gente for fazer a nossa base. Cuidando deste detalhe, nós podemos ter uma base um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina. Não tem problema. É só a gente fazer as correntinhas, medir, né, na nossa base. E deixar sempre um espacinho pra gente poder fazer a costura. Como ela vai ser sempre igual, carreiras indo e voltando a mesma quantidade de pontos, a gente define o tamanho pela quantidade de correntinhas. Então, agora nós vamos fazer a carreira de número 3. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Ó, novamente, vamos virar neste sentido, ó. E vamos pegar a alça de trás, sempre assim. Chega no final, faz uma correntinha, vira e faz a próxima carreira pegando a alça de trás. Vamos fazer, então, até o final esta carreira. Depois, nós vamos ver qual o comprimento que nós temos que fazer para colocar na base da guirlanda. Nós vimos agora a largura, depois a gente vai ver o comprimento. Então, vamos fazendo até o final. Ponto sobre ponto, pegando a alça de trás. Depois, nós voltamos para continuar. Chegamos no último ponto, cuidamos então para não deixarmos o último ponto de fora. Vamos fazer uma correntinha e viramos novamente o trabalho. Então, como eu falei antes, o nosso tubo terá 79 centímetros de comprimento, assim, né, no comprimento. Nós vamos prender ele, depois eu vou mostrar como, para ele ficar com uma circunferência boa para a gente ter a nossa guirlanda. Então, nós vamos fazer sempre desta forma, indo e voltando, sempre pegando a alcinha de trás, até nós termos mais ou menos 78 centímetros. Eu já fiz, eu vou mostrar para vocês como ficou. A minha base, ó, fica assim, ó. Então, eu abro ela, aqui eu não tenho como mostrar todinha, né? Não tenho espaço para abrir ela, mas assim, ó, nós vamos abrir ela na mesa, sobre a mesa, sem esticar, e vamos medir 78 centímetros de comprimento. A largura, 14 centímetros mais ou menos, como a gente já falou. Agora, então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e façam a base da guirlanda de vocês. Depois a gente precisa da base para continuar, né, fazendo os outros detalhes. Lembrando, então, 78 centímetros de comprimento, 14 centímetros de largura, mais ou menos. Nós vamos agora fazer esta folha. Para fazer a folha, nós vamos subir 10 correntinhas. Vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos fazer 8 pontos baixos.
Vamos fazer 3 pontos baixos na última correntinha, como se fosse um aumento de 3. Vamos voltar pelo outro lado e vamos fazer novamente 8 pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro que a gente fez. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 2. Um ponto baixo. Vamos subir 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Nós vamos voltar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, ó. Ponto baixíssimo, pegamos o fio e tiramos direto. 1, 2, mais 1, 3 pontos baixíssimos. Vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto de base, um ponto baixo. Vamos fazer agora um ponto baixo e meio ponto alto. Como é o meio ponto alto? Pegamos a laçada na agulha, pegamos a laçada novamente, tiramos tudo junto. Meio ponto alto. Vamos fazer um ponto picô. Vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Unimos na primeira correntinha que a gente fez com um ponto baixíssimo, ó. Pegamos a laçada na agulha e tiramos direto, ó. Esse é o nosso ponto baixíssimo. Assim, nós formamos o ponto picô. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar onde nós usamos, no mesmo buraquinho que nós usamos para subir o meio ponto alto, ó. No mesmo lugar. Vamos novamente que a gente entende melhor. Então, vamos fazer 2 pontos baixos, meio ponto alto, pegamos a laçada, pegamos novamente, tiramos tudo junto. Sobre esse meio ponto alto, vamos fazer o ponto picô, pra gente ter este detalhe aqui. Como é o ponto picô? 3 correntinhas, 1, 2, 3. Unimos na primeira com o ponto baixíssimo, pegamos a laçada e tiramos direto. Esse é o nosso ponto picô. Vamos fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Finalizamos mais um detalhe da folha. Vamos fazer mais um detalhe. 1, 2 pontos baixos. Então, nós vamos repetir isso aqui, esse detalhe 3 vezes. 2 pontos baixos, meio ponto alto. Deste lado, né? Depois, nós vamos fazer do outro lado também. 3 correntinhas. Unimos na primeira com o ponto baixíssimo. Opa! Ponto baixo no mesmo lugar. Vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2. Subimos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos fazer aqui um ponto picô, mas em cima do ponto baixo. Ponto picô, um ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixo no próximo ponto baixo. Agora, nós vamos fazer meio ponto alto. 3 correntinhas, para formarmos o ponto picô. Um ponto baixo no mesmo ponto que nós usamos para fazer o meio ponto alto.
mais 2 pontos baixos, 1, 2, meio ponto alto novamente, três correntinhas, formamos o ponto picô. Um ponto baixo no mesmo. Dois pontos baixos, 1, 2. Meio ponto alto. E formamos o ponto picô com 3 correntinhas. Um ponto baixo, cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Puxamos, colocamos o fio numa agulha. Nós vamos fazer, então, 4 folhas iguais. Então, eu já fiz as 4, vocês podem fazer mais 3 vezes para termos as 4 folhas. Nós vamos fazer agora as frutinhas. Então, nós vamos fazer 6 iguais. Vamos fazer uma juntas, depois vocês podem fazer mais 5. Eu já fiz as 5, então, vamos fazer mais uma juntas. Nós vamos colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Fechamos o anel mágico, puxamos bem. Na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Essa sequência é 3 vezes. Ficamos no final dela com 9 pontos. Opa! 9 pontos. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Opa! Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer a carreira 3 de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos. Na carreira 4, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Essa sequência 3 vezes. Ficamos no final dela com 6 pontos e já arrematamos com agulha de tapeçaria. Colocamos um pouquinho de enchimento. Eu não falei do enchimento no material, mas nós podemos usar a própria linha nossa, né? Os restinhos de fios que nós temos, por exemplo, o vermelho mesmo, para não aparecer, e colocamos dentro. Como é bem pequeno, não tem problema, é uma peça de decoração, podemos usar nossos restinhos de linha. Cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate.
Vamos fazer agora esta flor de Natal. Nós vamos começar fazendo o miolo amarelo. Eu usei uma linha, a linha Anne Brilho da Círculo, mas vocês podem usar uma outra linha amarelinha e colocar o brilho junto ou só amarelo, como preferirem. Eu estou usando ela dupla. Como eu faço para usar ela dupla? Para crochetar os dois fios juntos, eu pego por dentro do novelo e por fora, ó. Então, eu vou fazer com 2 fios, para ficar um pouquinho mais firme, né, o miolinho. Nós vamos colocar 9 pontos em anel mágico. Vou usar, então, a agulha um pouco mais fina. Essa aqui é 2 milímetros, mas pode ser 3, né? 2,5. Vou usar 2 porque eu tenho 2 tamanhos nesta agulha, 4 e 2. Então, colocamos 9 pontos baixos em anel mágico. Nós vamos fazer a carreira 2, pegando somente a alcinha da frente, ó. Deixamos a alcinha de trás livre. Vamos fazer, então, um ponto baixo. Vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos fazer, então, sempre assim até o final. 9 pontos baixos, sempre subindo correntinhas. Vamos fazendo juntos. Ponto baixo no próximo ponto de base, pegando a alcinha da frente. Subimos 3 correntinhas. Novamente, ponto baixo no próximo ponto de base. Pegando a alcinha da frente, subimos 3 correntinhas. Chegamos no final, nós vamos fazer mais um ponto baixo para finalizar. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, pra gente ficar com um arremate bem bacana. Então, finalizamos com um ponto baixíssimo, cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Colocamos uma agulha de tapeçaria. Nós vamos fazer o arremate colocando a agulha no próximo ponto, voltando com ele por cima da alcinha do último ponto que a gente fez, ó. Da alcinha de trás. Pronto. Agora, nós escondemos o fio, podemos até colocar aqui embaixo, dar um nozinho com essa ponta do início. Nós vamos pegar agora nosso fio vermelho e vamos dar uma laçada na agulha. Vamos colocar a agulha em qualquer uma das alcinhas que a gente deixou livre, né? Tanto faz onde a gente começa. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui nós já vamos subir 8 correntinhas. Fizemos 8 correntinhas, nós vamos voltar agora na segunda depois da agulha, que está na agulha não conta, 1, 2. Vamos fazer um ponto baixo. Seguimos fazendo pelas correntinhas até o final. Nós vamos fazer agora o próximo, meio ponto alto, pegamos a laçada na agulha, pegamos novamente, tiramos tudo junto. Este é o meio ponto alto. Vamos fazer agora um ponto alto. Pegamos a laçada, pegamos novamente, vamos tirar 2 vezes. 1, 2. Vamos fazer agora ponto alto duplo.
Passamos 2 vezes na agulha, 2 laçadas na agulha. Pegamos a laçada novamente e tiramos 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes. Esse é o nosso ponto alto duplo. Vamos fazer agora um ponto alto novamente. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Fizemos um lado de uma pétala, depois nós vamos fazer pelo outro lado. Nós vamos fazer, então, todas fazendo as correntinhas e fazendo e voltando. Depois, a gente vai voltar fazendo por este lado. Eu mostro como. No próximo ponto de base, vamos fazer agora um ponto baixo. E subimos 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltamos da mesma forma, vamos fazer um ponto baixo na segunda depois da agulha, meio ponto alto, um ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto, meio ponto alto, ponto baixo. Na próxima alcinha, né, do ponto ponto de base, um ponto baixo. Subimos novamente 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer mais uma pra gente entender bem. Voltamos na segunda depois da agulha com um ponto baixo. Vamos fazer meio ponto alto, um ponto alto, ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Repetimos 8 correntinhas e vamos fazer a mesma coisa. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer a mesma sequência que a gente fez nas outras. Então, nós vamos fazer até que a gente tenha 9 pétalas iguais. Sempre pegando a alcinha que a gente deixou livre, fazendo um ponto baixo, subindo 8 correntinhas e seguir a mesma sequência. A sequência é um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Então, seguimos mais 7 vezes fazendo a mesma coisa, depois nós voltamos para fazer do outro lado das pétalas. Nós finalizamos as 9 pétalas da flor. Nós vamos agora fazer um ponto baixo nessa primeira correntinha que a gente usou para fazer a união do fio vermelho, ó, um ponto baixo. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado das pétalas. Então, vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto,
um ponto alto, um ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo no último, na última alcinha da correntinha, né? Que a gente tá fazendo pelo outro lado das correntinhas que a gente subiu. Nós subimos 8 correntinhas, fizemos de um lado em todas elas. Agora, nós estamos voltando pelo outro lado. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez deste lado. Então, concluímos esta, nós vamos fazer agora na próxima. Para chegar com o fio até aqui, nós vamos fazer ponto baixíssimo por todos os pontinhos da outra lateral, ó. Nós vamos fazer 8 pontos baixíssimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixíssimos. Começamos na próxima pétala. Vamos fazer agora na próxima pétala a mesma coisa que a gente fez nesta. Um ponto baixo, meio ponto alto, um ponto alto, ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto, e um ponto baixo. Finalizamos mais uma pétala para chegar até aqui, 8 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa na próxima pétala. Então, nós vamos fazer sempre assim até nós finalizarmos. Então, vamos fazendo por todas elas e voltamos quando nós chegamos aqui na última pra gente fazer o arremate. Chegamos na última pétala, nós vamos agora cortar o fio, deixamos um pedaço bem pequeno pra gente fazer o arremate. Puxamos o fio e colocamos uma agulha de tapeçaria. No próximo ponto, nós vamos colocar a agulha de fora pra dentro, no próximo. Do direito pro avesso, voltamos na alcinha de trás do último ponto que a gente fez, puxamos bem e escondemos o fio atrás.
Agora, nós ajeitamos com a mão as pétalas, uma por uma, ó, para elas ficarem viradinhas. Ajeitamos elas. Nós podemos fazer com que ela fique sempre por cima, ó. Um lado por cima, ó, assim. Para que ela fique com um ladinho viradinha por cima da pétala, no caso, anterior, ó. Que ela fica com este formato. Deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês. Com este formato. Nós vamos agora fazer duas folhas iguais a esta. Com o fio verde, vamos fazer duas folhas. Então, nós vamos subir 22 correntinhas. Fizemos 22 correntinhas. Vamos voltar agora na segunda depois da agulha. Aqui está na agulha não conta, uma, duas. Vamos fazer um ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto. Lembrando que nós vamos fazer pegando sempre bem no meio da correntinha, deixando os dois fios por cima da agulha e um por baixo. Desta forma. Então, fizemos um ponto baixo, meio ponto alto. Vamos fazer agora 2 pontos altos. Dois pontos altos. Vamos fazer agora 2 pontos altos duplos, passamos 2 vezes a laçada na agulha. Nós vamos tirar 3 vezes. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais um ponto alto duplo. Mais 2 pontos altos. Meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. Opa! Vamos repetir a mesma sequência de quando a gente começou aqui. Vamos fazer meio ponto alto. 2 pontos altos. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo aqui no último, nós vamos fazer neste último 3 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos fazer mais um para dar a voltinha.
do canto aqui, né? Pra ficar bem redondinho. E mais um que vai fazer parte da nossa carreira do outro lado das correntinhas. Então, mais um no mesmo lugar. 3 pontos baixos no mesmo lugar. Ó, assim a gente dá a voltinha aqui no canto. Agora, começamos a sequência do outro lado. Vamos fazer, então, meio ponto alto. 2 pontos altos. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos. Meio ponto alto. E 3 pontos baixos. Começamos a sequência novamente. Meio ponto alto. 2 pontos altos. Dois pontos altos duplos. Mais 2 pontos altos. Um meio ponto alto. Um ponto baixo aqui no último. Então, nós vamos fazer neste último aqui 2 pontos baixos. E vamos fazer o arremate com agulha de tapeçaria. Cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Vamos colocar a agulha no próximo ponto aqui, de fora pra dentro. Voltamos com a agulha na alcinha de trás do último ponto, ó, na alcinha de trás. Nós formamos um ponto sobre o último aqui para fazer o arremate, para ficar bem redondinho. Escondemos o fio aqui dentro. Concluímos a nossa folha, então vocês podem fazer mais uma igual para termos as 4 folhas. Nós vamos agora fazer um laço para nós colocarmos na guirlanda. Então, nós vamos usar o fio vermelho e vamos subir 52 correntinhas. Cinquenta e duas correntinhas. Vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos fazer ponto baixo até o final. Nós vamos ficar com 51 pontos baixos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Até o final das correntinhas, ponto baixo. Chegamos no final, nós vamos fazer agora, ao invés de uma correntinha, 2 correntinhas para nós virarmos. Porque nós vamos trabalhar com ponto alto. Nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto alto. Pegando normalmente o ponto, ó, ponto alto. Opa! Este é o ponto baixo, né, gente? Ponto alto. Passamos o fio na agulha. E tiramos 2 vezes nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer isso até o final.
Vamos fazer por 3 carreiras desta forma. Chegando no final, sempre, ao invés de uma correntinha, vamos fazer 2 correntinhas e viramos o trabalho. Então, vamos fazer esta carreira e mais 2. Ponto sobre ponto, porém ponto alto. Concluímos as 3 carreiras de ponto alto, agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, para nós finalizarmos. Então, vamos subir uma correntinha, viramos e vamos fazer agora ponto baixo, ao invés de ponto alto. Finalizamos a carreira, agora nós vamos cortar o fio. Eu deixei um fio um pouco curto demais, ó. A gente pode deixar um fio um pouco mais comprido, porque nós vamos fazer a união das 2 partes. Vamos, então, deixar um fio um pouquinho mais comprido do que este que eu deixei, ó. Vamos costurar aqui, pegando um ponto de um lado, um ponto do outro, pra gente fazer a união das 2 laterais. Vamos fazer agora a segunda parte do laço. Vamos subir 31 correntinhas. Voltamos na segunda depois da agulha e vamos fazer ponto baixo até o final. Então, nós vamos fazer 30 pontos baixos. Chegamos no final, nós vamos agora subir 2 correntinhas. 1, 2, viramos e vamos fazer ponto alto por todos os pontos de base. Opa, ponto alto. Ponto alto por todos os pontos de base. Então, vamos fazendo essas 2 carreiras, depois nós voltamos para continuar. Chegamos no final das 2 carreiras de ponto alto, agora nós vamos fazer só uma correntinha, vamos virar e vamos fazer uma carreira de ponto baixo, para ficar mais firme nas laterais. Como a gente fez no início, a gente fez uma carreira de ponto baixo, depois fez 2 de ponto alto. Vamos agora fazer uma de ponto baixo, ponto sobre ponto. Finalizamos a segunda parte do nosso laço. Aqui nós cortamos o fio, deixamos só um pedacinho pra gente fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer um pedacinho bem pequeno pra gente colocar no meio do laço. Pra prender, nós vamos prender o laço assim. Ele vai ficar com essas 2 partes pra baixo, ó. E nós vamos colocar aqui no meio. Então, nós vamos subir 6 correntinhas. Vamos subir 7 correntinhas, aí nós vamos ter 6 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos fazer ponto baixo. Até o final. Nós vamos ficar com 6 pontos baixos.
No final, vamos fazer uma correntinha e viramos. Nós vamos repetir, então, até que a gente tenha o comprimento necessário pra gente dar a volta no laço, pra prender no meio do laço. Eu fiz, então, 10 carreiras e medi, pra mim está ok. Então, vocês podem ir fazendo e medindo pra ver, né, se passa por todo o laço e fecha ele desta forma. Pode ser bem justinho, não precisa deixar largo para ele ficar bem justo para dar o formato bacana do laço. Eu vou deixar aqui um pedaço de fio pra gente fazer a costura dos dois lados depois quando nós colocarmos no laço. Deixamos um pedaço mais comprido, então, de fio. Vamos já fazer a montagem do nosso laço. Nós vamos fazer assim, ó, esses fiozinhos depois a gente esconde. Vamos colocar, sempre tem um lado que fica um pouquinho mais encolhido, ó, que é onde a gente começou a fazer as correntinhas. Vamos deixar ele pra baixo, assim, ó. Então, nós vamos virar, vamos colocar ele assim no avesso, ó. Aqui no meio, nós vamos passar um fio. Então, deixamos ele bem centralizado, bem alinhado. Vamos dobrar aqui pra ver o meio bem direitinho, ó. Eu deixei a costura que eu fiz bem no meio também. Isso aqui a gente esconde pra dentro. Nós vamos fazer assim, então, costuramos, passamos um fio bem no meio aqui, e depois nós colocamos por cima este pedacinho. Pegamos o mesmo fio, pra que não apareça, deixamos um pedaço bem comprido, ó. Com a mão mesmo. Eu vou passar o fio e vou fazer um nozinho pra já medir, pra ver se está ok no meio, né? Às vezes sai do lugar. Então, primeiro eu vou fazer um nó aqui, bem apertado. Ó, assim. A gente pode ajeitar, né, pra que fique certinho. Vamos ver se a gente gosta da posição. Agora, nós passamos isso aqui várias vezes. Podemos apertar mais. Como a gente faz o nós, a gente não consegue... Eu vou até cortar aqui pra não sobrar. Ó, podemos apertar bem agora e passar algumas vezes assim. Tem a opção também de deixar assim, eu também acho bem bonito, mas se preferir colocar por cima este aqui para dar um acabamento bacana, também fica bonito. Então, é uma opção de gosto, né? Agora, nós vamos pegar uma agulha de tapeçaria, vamos esconder a ponta. Então, nós vamos fazer agora a união dos dois lados da nossa base. Tanto faz o lado, né, porque ela não tem avesso e direito. Então, eu finalizei aqui a última carreira e vou fazer uma correntinha
E vou pegar agora os dois lados para fazer ponto baixo, pra gente fazer a união, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro, como se eu fosse fazer já, né, a próxima carreira, mas vou pegar a alcinha do outro lado junto, ó. Vou fazer ponto baixo. Tiro os dois, tiro mais uma vez. Então, vamos fazendo juntos pra gente entender bem, ó. Pego a alcinha de trás, a alcinha aqui do outro lado, tiro, tiro novamente, faço um ponto baixo. Vamos fazendo isso até o final. Como tem a mesma quantidade de pontos, né, os dois lados, eles vão ficar exatamente, chegar os dois juntos exatamente no último ponto. Estamos chegando no final, temos mais 2 pontos, que é aquela alcinha escondida aqui, e aqui do outro lado também, ó. Finalizamos, aqui nós podemos cortar o fio, deixar um pedacinho bem pequeno só pra gente fazer o arremate. Nós finalizamos todas as partes da nossa guirlanda. Nós vamos agora montar o nosso tubo, né? Prender aqui no meio para ele ficar redondinho, depois nós vamos costurar a nossa guirlanda nele. Então, como eu faço para prender? Eu uso fita crepe. Passo uma fita crepe aqui, bem firme, né? Depois também não vai abrir, porque vai ter a base do crochê ao redor, não tem como abrir. Como a gente trabalha sozinhas, então, para facilitar, o que a gente pode fazer? Ó, eu vou colocar um pedacinho de fita, deixando uma bordinha dela, ó, assim, para colar na outra parte. Assim, a gente já consegue firmar um pouquinho para continuar prendendo, ó. Tirar um pouquinho aqui, vamos ver se vai funcionar. Pra gente conseguir fazer sozinhas nossos trabalhos, a gente sempre dá um jeito, né? Ó, seguramos com as duas mãos e a gente vai passando. Passamos mais uma vez aqui. Agora, a gente pode colocar várias vezes ao redor aqui para não abrir. É importante que esteja firme para a gente poder fazer a costura da nossa base da guirlanda. Assim já está ok. Ó, vou fazendo a costura e vou dando uma viradinha assim pra ajeitar, tá já ficando bem no meio onde a gente fez a costura. Então, vamos continuar, depois a gente volta. Aqui, vocês podem notar que eu já fiz uma parte da costura, ó, já costurei esta parte. Eu pausei a câmera sem querer, então eu vou mostrar pra vocês como se eu estivesse começando aqui deste lado, pra mostrar como eu fiz pra começar a costurar. Então, nós posicionamos o nosso crochê desta forma e começamos a costurar em qualquer ponto, mas nós vamos sempre fazer a costura pegando a mesma carreira que nós estamos pegando embaixo e em cima, ó. Como eu sei disso?
Nós estamos pegando uma carreira que tem o relevo, então, nós vamos colocar a mão, né, mesmo por baixo, e a gente sabe que é nesta aqui. Com a mão, a gente sente, né, qual é a carreira que a gente tá trabalhando e a gente usa sempre a mesma. Então, começando na mesma, passamos o fio, aqui nós vamos dar um nó. Para fazer o início, bem apertado. Passamos várias vezes aqui para não abrir. Deixamos uma pontinha, escondemos para dentro, ó. Deixamos aqui para dentro essa pontinha. Como nós vamos fazer agora? Vamos passar sempre carreira, na mesma carreira, pegando o ponto de baixo, ó, e o ponto de cima. E não pegamos um fio muito comprido, o fio desfia muito quando a gente vai fazendo a costura. Ele tranca, ele é mais difícil de trabalhar, então, nós pegamos um fio pequeno e vamos fazendo a mesma coisa. Quando acabar este, colocamos um outro fio e seguimos fazendo a mesma coisa. Então, cuidamos para sempre pegar a mesma carreira, para ficar bem parelhinha a nossa costura, né? E não, ele não vai ficar torcido, né? Nossa base. Sempre assim, ó, bem simples. Puxamos bem para ficar bem fechadinho. E enquanto nós vamos fazendo, ele tende a virar um pouquinho para cima, porque a gente vai puxando, né, a costura. Então, nós já vamos ajeitando ele para ele voltar pro meio, para ele ficar bem no meio, a costura bem no meio. Então, vamos fazendo desta forma até o final, até nós finalizarmos a costura. Sempre cuidando de pegar a mesma carreira na parte superior e na parte inferior, ó. Ó, o fio já está desfiando, ó, tá vendo? Tá separando os fios e já começa a ficar ruim de trabalhar. Então, por isso que a gente pega sempre um fio. Então, vamos fazendo isso até o final, depois a gente volta para concluir a decoração da nossa guirlanda. Nós vamos agora definir a posição para nós colocarmos a decoração da nossa guirlanda. Então, o laço é uma opção. Depois, se vocês quiserem mudar, colocar o laço embaixo, fazer isso aqui mais para cima, também não tem problema. Mas uma opção que eu deixo para vocês é colocar o laço assim em cima. A flor a gente vai colocar com as duas folhas que a gente fez, ó. Uma, né, num sentido e a outra no outro sentido. As duas folhas. Eu gosto de colocar assim, ela... duas pontinhas pro lado interno e duas pontinhas da folha pro lado externo da base da guirlanda. Nós vamos colocar, então, essas duas folhas acima da flor, com as bolinhas bem na parte onde finaliza, aqui no caule delas. Do outro lado, a mesma coisa. Essa é uma sugestão de montagem. E o que eu sugiro para vocês também, que ao invés de costurar, vocês podem usar cola, ó. Eu optei por esta cola universal da Círculo. Ela seca em 5 minutos. Então, ela é boa pra gente usar em artesanato e também no nosso crochê. Esta cola leva mais ou menos uns 5 minutos, como diz aqui, para secar. Mas é interessante a gente deixar a nossa guirlanda num local em que a gente não precise mexer ela por pelo menos meia hora, 1 hora, para que a gente tenha certeza de que secou tudo, né? A cola, que não vai cair a decoração. Então, colocamos ela em algum lugar que a gente pode deixar por um tempo maior
e colamos. Pode deixar um pouquinho de espaço, assim, ó, como eu deixei na outra, que fica bem bacana também. Deixamos um espacinho, né, assim, ou colocamos mais pertinho, como vocês preferirem. Mas essa é uma sugestão pra gente colocar a decoração na guirlanda. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou colando e mostrando pra vocês como eu faço.
Agora eu quero saber se tu gostou da nossa guirlanda, se você gostou de fazer, teve alguma dificuldade. Me conta então o que você achou. E se você fizer ela, me marca no Instagram, nas minhas redes sociais. Pode usar a hashtag que eu vou deixar aqui, que é Fiz com a Glê. Eu vou adorar ver as criações de vocês. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!